Como o diabo pode interferir na vida humana? O que o livro de Jó revela sobre a natureza de Satanás? Quais as características que o livro de Jó destaca sobre a natureza de Satanás? Satanás é realmente um ser espiritual? Satanás é realmente um ser dotado de personalidade? O que o livro de Jó revela sobre as obras de Satanás? Por que o livro de Jó tem um início dramático e um final apoteótico? Como Deus se mantém ao longo de todo o livro de Jó? As respostas a estas e outras perguntas a partir de agora nesse comentário. Fique conosco. Meus amados, meus irmãos, nessa oportunidade eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Povo de Deus, estamos de volta em mais uma edição do nosso programa semanal, que é uma ferramenta de pesquisa, que é também, com certeza, um instrumento para abençoar a vida de professores, superintendentes, diretores e alunos da nossa escola bíblica dominical. Meus amados irmãos, estamos de volta, trazendo mais uma lição, mais uma videoaula para ajudar você que sempre tem recorrido a esse dispositivo de pesquisa que é essa videoaula. E hoje a lição é de número 3 da nossa revista da CPAD, do quarto trimestre de 2020, com o tema Jó e a realidade de Satanás. Antes de lermos aqui a verdade prática, nós lhe convidamos a acompanhar conosco o textuário que diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, também veio Satanás entre eles. Jó 1:6. A verdade prática, leia comigo. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com as armas espirituais. A nossa verdade prática, ela traz informações acerca de Satanás, de que ele é uma pessoa, que é um ser criado, munido de personalidade. E no livro de Jó, como bem nos informou através aqui do textuário, nós entendemos que o livro de Jó, mesmo sendo um livro que nós encontramos na categoria dos livros poéticos, ele apresenta Satanás como um ser real, como alguém que existe e que foi o responsável por todo o sofrimento, foi o que desencadeou aqueles males que vieram de encontro à vida de Jó. E nós já saímos diante do textual e da verdade prática, com a consciência de que o diabo ou Satanás, o anjo caído, ele é responsável pelos males da raça humana. Ele é encarregado, por sua própria natureza pecaminosa, de trazer males à humanidade, de trazer ao ser humano, ou vamos dizer que ele é o grande responsável por levar o ser humano a um estado caótico, a um estado caído, a um estado longe de Deus. O grande responsável é Satanás, nós vemos isso através do livro de Jó. E eu lhe convido, antes de passar aqui a nossa introdução, eu lhe convido para você também apresentar à sua classe aqui os objetivos da nossa lição. Primeiro eu quero apresentar o objetivo geral, que diz:
destacar que Satanás é um ser autoexistente, mas criado, e que a sua ação não se propõe à soberania de Deus. Acompanhe comigo agora os objetivos específicos. O primeiro diz explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Segundo diz afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. O 3 diz sublinhar o acaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. E para a gente iniciar nossa introdução, eu quero fazer das palavras da introdução ou da conclusão dessa lição presente, eu quero fazer as minhas palavras de introdução. Que o primeiro parágrafo da conclusão diz assim: o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Então perceba que a nossa conclusão, ela traz para nós esclarecimentos acerca do livro de Jó. A nossa introdução pessoal, com base na conclusão da lição, nós queremos afirmar aos irmãos que estão nos assistir e que faz uso dessa ferramenta de pesquisa, que o livro de Jó, ele tem por objetivo revelar a natureza, as características, a forma que Satanás age no mundo, que Satanás entra na vida das pessoas para prejudicar. Isso a gente vê no capítulo aqui onde é instaurada, a crise na vida de Jó. Por trás tinha um inimigo que é espiritual, que não é da mesma, vamos dizer, da mesma categoria humana, mas é comparado à categoria angelicais. Esse ser que é invisível, mas que é existente, mas que é real, ele é aquele que a gente percebe que deu início a uma perseguição contra Jó. Mas o interessante é que a conclusão dessa lição, ela conclui dizendo que ele não conseguiu o intento dele. O intento dele principal era matar, acabar, exterminar com Jó. Mas ele só pôde fazer até onde Deus permitiu. Então a gente percebe também de uma certa forma que o livro destaca, faz esse destaque, que todas as coisas estão no controle de Deus, que tudo está no controle de Deus e que o próprio inimigo, como um ser criado, um ser pessoal, um ser espiritual, ele está subordinado à vontade de Deus. Ele não pode ir de encontro ao próprio Deus. Leia comigo a nossa introdução, que inicia da seguinte forma: uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Perceba que a introdução, o primeiro parágrafo, nos informa que todos os males que sucederam na vida, na casa, na família de Jó, foi a partir de Satanás. Foi Satanás quem, através dos seus métodos, das suas formas, trouxe esses males na casa, na vida e na família de Jó. Então, é uma denúncia ou uma informação para nós, crentes, percebermos que Satanás, ele trabalha em prol de destruir, de procurar tragar a vida daqueles que são fiéis, daqueles que servem ao Senhor. Então, o inimigo como inimigo das nossas almas. O propósito dele é nos levar para longe da presença de Deus. Mas quando nós lemos a história de Jó, chegamos ao capítulo 42, todo o livro
a gente percebe que Jó, ele não esteve sozinho, que por mais que as circunstâncias vinham a dizer que Jó estava sozinho, passando por aquele momento de crise, mas Deus estava presente. A graça de Deus estava guardando a alma de Jó, sendo o refrigério para Jó. E é por isso que Jó, ele foi muito feliz quando ele diz para sua mulher, quando a mulher faz aquela proposta, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele diz, como falas uma louca, assim falas tu, mulher. Nu eu saí, nu voltarei. Perceba que aquela certeza, aquela convicção que Jó tinha, é como se Jó estivesse atestando que Deus já havia falado acerca dele, que ele era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E perceba que Jó, ele não tinha ouvido essa conversa, ele não sabia dessa conversa e desse testemunho que Deus tinha dado para ele, mas mesmo assim, sem ele saber, ele continuou fiel, ele continuou professando que a sua fé estava ativa, que a sua fé estava viva em Deus. A nossa introdução continua dizendo: todo sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Perceba que o homem de Uz, por nome Jó, ele não tinha conhecimento a respeito de quem estava tramando contra ele, de quem tinha se levantado para destruí-lo, mas esse homem, ele preferiu confiar em Deus. Estava doendo, estava sofrendo, estava passando por uma crise, mas estava firme em Deus. E nós precisamos entender que nós cristãos, nós também precisamos confiar no Senhor. Não só na bonança, não só quando o celeiro estiver cheio, não só quando, quem sabe, a nossa classe está abastada, cheia de aluno, a nossa congregação estiver cheia, mas no momento de crise também. No momento em que estivermos só nós, mas nós precisamos fazer como Jó fez, confiar em Deus, embora as circunstâncias nos levem, nos arremesse para nós não confiarmos, mas nós temos que ir de encontro ao sistema e confessarmos para todos que nós confiamos em Deus. A nossa introdução ainda diz, ali o diabo assume a característica pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Perceba que a nossa introdução ela conclui nos informando que nós vamos aprender acerca de que nós cristãos, de que os justos, eles são afetados, eles são levados à crise, não simplesmente porque eles querem passar pela crise, mas como pertencentes à raça humana, os males nos sobrevêm, mas por intermédio de um ser pessoal, de um ser criado, de um ser espiritual que tem o nome, de Satanás, esse que veio para tentar a todas as pessoas que moram na terra, todas as pessoas que têm um propósito de confiar em Deus. Satanás vem para roubar essa semente, para tirar essa esperança, para tirar essa fé. Mas nós somos e vamos ser exortados nesta aula, partindo do princípio de como Jó se comportou diante dessa crise, que nós possamos também aprender com ele e pegarmos aqui todos os princípios que ele impregnou. E nós, nos informando acerca do nosso inimigo, nós já vamos ter mais preparação, mais informação, mais conhecimento acerca de sua origem, de suas características, de como
ele trabalha, qual é o propósito dele, tudo isso a gente vai ver nessa lição. O primeiro ponto da nossa lição diz o livro de Jó e a natureza de Satanás. Esse é o tema do primeiro ponto, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Vamos ver o que o livro de Jó fala acerca da natureza de Satanás. O primeiro tópico vai nos informar que ele é um ser espiritual. E eu destaquei aqui o primeiro parágrafo e quero que você acompanhe comigo a leitura para servir de base para o que nós vamos comentar. Diz da seguinte forma: o livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que permite conhecê-lo melhor. E a primeira característica é que ele é um ser espiritual. O diabo ele é um ser que está na categoria angelical. O diabo ele não foi criado diabo, ele era um anjo. Ele era um anjo dotado de beleza celestial, mas ele veio a cair e deixou de ser anjo e tornou-se em o que nós conhecemos de Satanás, de Lúcifer, de inimigo de Deus. E a gente percebe que ele está numa categoria mais elevada do que a humana, porque ele tem não um corpo como o nosso, né, material, mas ele tem um espiritual. Então a gente percebe que ele está em uma classe mais elevada do que a do homem, que é as classes angelicais. Então ele é um ser espiritual. O diabo ele não é um ser que tem uma matéria onde a gente possa, quem sabe, achar ou quem sabe desenhar ou apalpá-lo. Não, ele tem um corpo espiritual. Ele é invisível, mas ele é real. Ele é alguém que você não consegue apalpar, mas não é para ignorar a sua existência. E nesse ponto dessa lição, nesse primeiro tópico, nós aprendemos sobre essa natureza dele, que é a natureza espiritual. A segunda característica que nós vemos acerca da sua natureza é o tópico 2. O que diz o tópico 2? Diz um ser criado. Portanto, nós dizemos, Satanás ele não tem poder de criação. Ele não é um criador, ele não se auto-criou, se auto-fez existir. Não, ele foi criado por Deus. Ele é e pertence à categoria de criaturas e não de criador. Então, por isso que há esse detalhe que nós temos que fazer destaque na nossa classe, de que ele como criatura, ele está sujeito da mesma forma que nós, pessoas, estamos sujeitos a Deus. Somos pessoas limitadas, somos pessoas que não temos poder de criação. Satanás também não tem. Ele é um ser limitado, ele está debaixo da autoridade do Criador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra característica que nós encontramos também ainda no livro de Jó, acerca da natureza de Satanás, é o tópico de número 3, ainda desse primeiro ponto, que nos diz um ser dotado de personalidade. Perceba que Satanás ele é uma pessoa, ele é um ser dotado de personalidade, ele é inteligente, ele é perspicaz, ele é um ser que raciocina, ele é um ser que pensa. E perceba que todas as investidas que ele lançou sobre os bens, sobre os filhos, sobre a fazenda, sobre as jumentas, os camelos, as ovelhas de Jó, tudo foi um plano, um projeto arquitetado. Ele usou métodos ali racionais, ele usou métodos de uma personalidade inteligente, de uma personalidade perspicaz, usando pessoas, usando até mesmo os elementos naturais, como vento, trovões, terremoto, tanta coisa, para ir de encontro às coisas de Jó, para ir de encontro aos bens de Jó, aos bens materiais e também aos bens familiares. Então, a informação que nós temos nesse terceiro tópico, acerca ainda
de uma das características da natureza de Satanás, é que ele é um ser de personalidade. Vamos passar para o segundo ponto, mas antes eu quero só deixar aqui a nossa síntese do tópico primeiro, que diz: o diabo é um ser espiritual criado e dotado de personalidade. Então faça destaque assim também na sua classe, né? Não deixe de repetir isso diante da sua classe, porque alguém já dizia que a repetição é a alma do ensino, e se você está ensinando, você faz bem em repetir aí todo o tópico, né? Ou toda a síntese do ponto primeiro e também da sequência no 2 e no 3. Então, o ponto de número 2 inicia dizendo: o livro de Jó e as obras de Satanás. Perceba que agora nós vamos falar sobre o que o livro revela sobre as obras de Satanás. Quais são as obras de Satanás e que nós encontramos no livro de Jó? Então, tudo isso a gente vai ver agora nesse ponto. No primeiro, a gente viu aí acerca da natureza, agora a gente vai ver acerca das suas obras. O primeiro tópico fala do sofrimento. Do sofrimento ou vamos dizer, é o principal e mais básico fator que nós encontramos no livro de Jó acerca das obras de Satanás. Satanás é responsável por trazer à humanidade dor e sofrimento, né? Eu fiz destaque aqui no segundo parágrafo, e eu quero que você leia comigo, que diz: através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras e da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. Veja que isso está emaranhado na sua natureza, que é o mal, né? De trazer dor e sofrimento à humanidade. Então, de lá, dessa fonte, não jorra nada de bom, né? Sempre dor e sofrimento. Tem alguém sofrendo? Tem alguém com dor? Tem alguém que é responsável por isso. Tem alguém que trouxe isso ao mundo, que trouxe isso à humanidade. E o livro de Jó nos revela que foi o próprio Satanás. A segunda que nós vemos aqui, a segunda obra que Satanás ele é responsável por trazer é o tópico 2, que fala acusar. Satanás não é só, ou vamos dizer, o principal personagem de trazer dor e sofrimento. Ele é também responsável por ser acusador. Ele é o principal acusador. Ele é quem acusa diuturnamente, 24 horas por dia, os cristãos diante de Deus. E é por isso que é necessário, se faz necessário, Jesus estar como nosso advogado, intercedendo por nós, e o Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis, porque tem um acusador que ele não dorme. É 24 horas levantando acusações contra os fiéis. Então, esse mesmo acusador que é denunciado aqui no livro de Jó como alguém que traz dor e sofrimento, ele traz acusações contra pessoas fiéis, pessoas justas e pessoas sinceras e tementes a Deus, como era Jó. Uma terceira obra que Satanás faz e que nós encontramos ainda no livro de Jó é o tópico 3, tentar. Então, toda e qualquer tentação, ela não vem de Deus. Ela só pode vir de dois lugares. Ou ela vem da nossa própria concupiscência carnal, ou ela vem do diabo. A tentação, ela vem com um sentido ou com um objetivo de derrubar. Ela só vem com um propósito de lançar por terra aquele que é tentado. Ela não é a mesma coisa que provação. E nós precisamos fazer aqui, aproveitar essa oportunidade para fazermos aqui essa diferença de tentação para provação. Tentação vem de quem tenta, do diabo ou da própria natureza humana. E já a provação, ela vem de Deus. A provação vinda de Deus, ela tem uma finalidade, é de aprovar, é de fazer com que você melhore, com que você suba de nível. A tentação, ela vem para fazer você cair, sempre descer. É por isso que nós cristãos, nós temos uma promessa e uma garantia de Deus
que Deus não permite que uma tentação venha sobre nós, se ela não vir com escape. Então, da mesma forma que tinha escape para Jó, porque o intento de Satanás não era simplesmente tirar o que ele tirou de Jó. Ele queria matar, mas o escape de Deus para Jó não toque na sua alma, porque ela me pertence. Então, da mesma forma, nós crentes, como igreja, nós também temos essa certeza. Vamos agora passar aqui para o terceiro ponto da nossa lição, que diz o livro de Jó e o acaso de Satanás. Então, a palavra acaso, a gente vai perceber que o comentarista aqui ele faz ou traz um destaque mais amplo, mais afunilado, mais, vamos dizer, mais profundo acerca dessa palavra. Queda e ruína de Satanás. Então, o comentarista ele diz que a palavra aqui acaso é um sentido de queda, de algo que está em ruína. Então, a gente percebe que o livro de Jó, ele, de uma certa forma, para nós, ele é uma prova, é uma evidência de que Satanás, ele não venceu, de que Satanás, ele não tem como superar a vontade de Deus na vida de ninguém. Ele só vence aonde Deus não está presente. Mas se Deus estiver, ele não tem como vencer. E assim a gente viu aqui na vida de Jó. O segundo tópico desse terceiro ponto diz Jó e o testemunho de Deus. É interessante esse tópico porque a gente percebe que Jó, embora passando por todos aqueles momentos difíceis, aqueles momentos de crise, a gente percebe que Jó estava apenas cumprindo a tabela. Ou seja, estava protegido e resguardado naquele testemunho de Deus, aonde Deus diz que ele era um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E a gente percebe que quando Deus fala, dá esse testemunho acerca de Jó, todo o trajeto do livro, ao longo de todo o livro, a gente percebe que a gente quase não vê Deus se manifestando. Só vê o testemunho dele lá no início do livro. E a gente vê a história se desenrolando. Mas no final, a gente percebe que Deus sempre estava presente com Jó, honrando e comprovando aquele testemunho que ele tinha dado acerca de Jó. Eu fiz também destaque a um parágrafo aqui desse ponto, que diz assim: Deus nunca abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. É interessante quando o comentarista usa essas palavras, dizendo que a graça de Deus, ela sempre estava lá. Possa que alguém olhasse e não via, mas ela estava lá. Ainda que ela fosse invisível, mas ela estava presente. É muito interessante quando a gente confia nessa graça, embora não vendo, embora não percebendo com os olhos físicos, mas a gente crendo, a gente sai do outro lado, como Jó, como alguém que confiou em Deus quando tudo contribuía para levar a gente à descrença, para nos arremessar ao caos. Mas confiando em Deus, a gente percebe que Deus não nos abandona, que a graça de Deus, ela está presente. E que o nosso Deus, assim como esteve com Jó, ele com certeza está sobre as nossas vidas nos nossos momentos difíceis. Tópico 3 diz... Tópico 3 não, perdão. O tópico 2, esse ponto teve o 2, mas eu quero ler a síntese do tópico 3, que diz: o livro de Jó mostra indiretamente o acaso do diabo e, ao mesmo tempo, diretamente o testemunho de Deus a respeito de Jó. Perceba o resumo aqui do tópico 3, que ao mesmo tempo que o livro mostra o acaso, a ruína de Satanás, mostra também o testemunho de Deus. Como Deus foi fiel a Jó. Como Deus estava presente no sofrimento de Jó. Então, com essa palavra desse tópico, eu quero dizer a você, que quem sabe está passando por um momento de crise, está passando por momentos difíceis, Deus não te abandona.
A graça de Deus está presente na pessoa de Jesus. A graça de Deus que paire sobre a sua vida e que você seja guardado por essa graça. Para concluir, eu quero ler a conclusão. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade, ele possui grandes conhecimentos e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo da soberana mão de Deus. O maligno não tocou como quis, mas apenas de forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João. Por isso devemos descansar em Deus. O nosso descanso tem que estar em Deus, sabendo que Deus sempre estará presente conosco, que Ele nunca nos abandonará. Meus irmãos, antes de ir, eu quero só deixar um recado aqui, como de costume, dizer para você que esse canal, essa ferramenta de pesquisa, ela sempre deixa aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar aqui e a gente sempre deixa todo o material que a gente ministra nessa aula. E você que pela primeira vez está entrando nesse canal, aproveita, se inscreve, deixa o seu joinha aí, compartilha e assim você estará ajudando esse canal a divulgar essas lições bíblicas e trazer mais edições deste programa semanal para abençoar outras vidas. E pedindo que sempre, todas as semanas, você nos assista e deixe nos comentários aí, se o áudio está saindo bem, se a imagem está saindo bem. E nós com certeza estaremos também aqui nesse propósito de trazer o melhor para você, para lhe ajudar a você ser próspero na sua escola bíblica. Que Deus abençoe. Fique na